nessa sala. Eu vou passar, sem mais delongas, né, vou passar a palavra para a professora Ana Luísa, para ela, né, começar a fala. Professora Ana Luísa, seja muito bem-vinda, é uma satisfação para a MM recebê-la. Espero que este seja um primeiro de vários bate-papos nossos aí nessa causa, né? Já tem vários municípios querendo maior aproximação com, né, com a professora, com o departamento, com o projeto, né, Praia. Então, acho que será o começo de uma caminhada bacana aí entre a MM, a UFMG, a professora e os demais aí que estão conosco. Então, seja muito bem-vinda, professora, a palavra está com a senhora. Obrigada, Alessandra. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, né? É sempre tão importante a gente falar de inclusão. Não deixa de ser um desafio, mas não é também um bicho de sete cabeças, né? Então, muito obrigada. Eu vou apresentar a minha tela aqui para eu organizar, porque professoras começam a falar, não para, né? Para a gente poder conversar aqui. Vocês estão vendo? Certinho? Então, meu nome é Maria Luísa Nogueira, sou professora, né, como a Alessandra já me apresentou, da UFMG, e lá eu coordeno um laboratório específico dentro da psicologia, que é o LEAD, que é o Laboratório de Estudo, Extensão em Autismo e Desenvolvimento, e coordeno junto com a professora Ana Amélia, que é da Terapia Ocupacional, o PRAIA, que é um grande programa de extensão, a gente faz várias ações aqui em Belo Horizonte, né, voltadas para a divulgação científica lá no Instagram, né, do praia.ufmg, mas também de capacitações, tanto de equipes de saúde, né, aí a gente faz não só aqui, né, a gente já capacitou equipes de outros municípios, equipes dos equipamentos culturais, porque a gente faz várias ações de inclusão dentro, né, do direito à cultura também, e a gente tem também um projeto, junto com a professora Adriana Borges, da Faculdade de Educação, que é de capacitação de professores, especificamente sobre autismo. Posso falar disso um pouco mais para frente, às vezes alguém já fez, porque a gente sempre abre vagas nesse curso. E aí hoje a gente vai falar de uma coisa muito fácil de falar, que são desafios, né? Posso listar números aqui, mas a ideia é que a gente pense nesses desafios de uma forma propositiva, né? O que a gente vai fazer frente a o que o transtorno do espectro do autismo traz para a gente. E aí, vamos começar então falando. Eu também coordeno a pós-graduação em autismo, que é uma pós-graduação interdisciplinar da UFMG. A gente deve abrir seleção no meio do ano, a gente sempre dá bolsas, né, para quem vem da educação, então fica o convite aí para vocês acompanharem lá no Instagram. Então, hoje eu vou partir, né, de um alinhamento do que é autismo, que eu acho que, né, pode ter gente aqui que não tenha tanto conhecimento a respeito. Qual que é a situação de inclusão no Brasil, que vocês devem viver um pouco na pele, né? O que significa isso que a Alessandra falou, né? A gente tem chegando cada vez mais crianças com autismo, né? A prevalência aumentou, o que isso significa? De onde vem isso, né? Quero pontuar para vocês a importância da escola inclusiva, apesar de ser um desafio, ela é fundamental, vou explicar por quê. E vamos só, no final, alinhar um pouco o que diz a legislação, tá? Essa é a minha proposta para vocês hoje. Então, o Simon Baron-Cohen é um pesquisador britânico sobre autismo e ele vai dizer que o autismo é tanto uma deficiência quanto uma diferença. Precisamos achar meios de atenuar a deficiência e, ao mesmo tempo, respeitar e valorizar a diferença. Então, o autismo já traz aí em si um convite para a gente rever algumas questões, inclusive de linguagem, né? A gente não consegue pensar ao mesmo tempo na diferença e na deficiência. Ou a gente pensa na deficiência, que é proteger e romper barreiras, mas a gente apaga a singularidade, muitas vezes, desse sujeito, né? A potência da diferença. Ou a gente vê a potência da diferença e esquece dos direitos. Então, a gente ainda vai ter que dar conta, até em termos de linguagem, de pensar essas duas coisas ao mesmo tempo. Isso é fruto do nosso pensamento, né? Que é um pensamento pautado numa lógica binarista demais, né? Excessivamente partida aí, né? A gente parte tudo, mente, corpo, né? E a gente tem algumas coisas, e as coisas acontecem de forma mais integral. Então, o autismo ele é um convite para a gente superar alguns paradigmas aí, inclusive o do modelo médico da deficiência, né?
Mas o que é o autismo, afinal de contas, né? Então, a gente está falando de um transtorno sociocomunicativo, então é um transtorno de desenvolvimento, não é uma doença, por isso a gente não fala que tem ou não tem cura, né? A gente não é uma doença, então a questão da cura não está no horizonte. E como é um transtorno de desenvolvimento, e a gente se desenvolve ao longo de toda a nossa vida, ele é uma condição permanente, vai acompanhar essa pessoa e a sua família por toda a vida. E o que que o autismo traz, né? Essas pessoas, todas elas, independente, né, do ponto do espectro em que elas estão, vão compartilhar essas dificuldades sociocomunicativas, vão apresentar interesses restritos e estereotipados, e esses interesses restritos, eles podem ser o ponto, né, de conexão para a abertura do repertório dessa pessoa, de conhecimento, de vida independente. Isso não é necessariamente um problema, isso pode ser, inclusive, um potencial, né? Tem uma autista muito famosa, que é a Temple Grandin, é uma professora lá nos Estados Unidos, e ela vai dizer, pessoas sociáveis não fazem tecnologia. Então, a gente também tem que tentar olhar para o autismo e ver o potencial, apesar de que na descrição a gente só vê o déficit, mas isso também tem potencial, tá? Necessariamente tem que ter início na infância, ainda que o diagnóstico pode ser tardio em muitos casos, como nas mulheres, mas recentemente a gente tem visto, né, muitas mulheres recebendo diagnóstico tardio, a gente vai avaliar essa história e ver que tem um prejuízo desde a infância, então tem que estar presente ali desde a infância, e tem impactos, né, no processamento sensorial. Então, antigamente a gente pensava que o autista era aquela pessoa que estava fechada no seu mundinho, né, que não queria se conectar, que não queria brincar com outra criança, e não é isso. É uma pessoa que não tem recursos para se organizar, para participar da mesma forma que as outras pessoas desse mundo social, mas ela deseja participar. E como a questão sensorial, ela é muito impactante no autismo, ao invés da pessoa estar fechada no seu mundinho, ela está atravessada pelo mundo, ela não consegue filtrar, né? Então, eu estou aqui conversando com vocês, mas tem um barulho do meu filho lá fora, passou uma moto na rua, eu vou filtrando isso para eu conseguir focar, né? Os autistas têm uma luz aqui, que hoje o dia está meio nublado e fica mais claro, eu tenho fotofobia um pouco, me incomoda, mas eu consigo filtrar isso tudo. Os autistas podem não conseguir. E aí o ambiente da escola é um ambiente altamente desafiador, porque é um ambiente sensorialmente muito cheio de estímulos, né, sensoriais, muito barulho, né, muita luz, né, várias mudanças de ambientes e tal, tá? E o que causa autismo? Então, é uma interação complexa entre fatores genéticos e ambientais. A gente não sabe exatamente quais são, né, os genes que estão envolvidos aí, quais são os gatilhos ambientais de fato, mas precisa de ter essas duas coisas. E como eu já falei para vocês, é uma condição permanente. Então, coloquei essa linha aí, né, como se que a gente pensa assim no espectro, mas, no entanto, a gente não deve pensar nessa linearidade, porque, apesar de todos os autistas partilharem, né, todos esses desafios, isso vai se apresentar de forma individualizada. Cada um vai ter, né, desafios maiores em determinadas áreas e cada autista vai ter também seu potencial em determinadas áreas. Então, a gente vê essa paleta de cores aí só porque a gente está acostumado a vê-la, mas vamos começar a pensar de uma forma, né, mais complexa, tá? Então, a gente antigamente falava de autismo leve, de síndrome de Asperger, hoje a gente não usa mais essas nomenclaturas, apesar do termo Asperger ser um termo com uma conotação mais positiva, esse termo né, deve cair em desuso, e a gente tem, a partir do DSM-5, né, pensado, na verdade, numa gradação que diz respeito ao nível de suporte. Então, todos os autistas compartilham desses mesmos desafios, o que vai variar é a quantidade de suporte que ele vai precisar para ter, né, organizar a sua vida diária, para estudar, para se desenvolver, né, para estabelecer suas relações afetivas. Então, mesmo o autista, que antigamente a gente chamava de leve, né, ou de Asperger, ele também precisa de algum suporte. É isso que o DSM fez. Tentar mostrar que mesmo o autista, que aparentemente, né, está dando conta das coisas, é importante a gente olhar para ele, até porque as taxas, né, de suicídio nessa população são 10 vezes maiores. Então, tem algo que parece que não tem, precisa de suporte, mas precisa para a gente evitar, né, a entrada de condições coexistentes aí no futuro, tá bom?
E hoje a gente sabe também que o autismo não é uma deficiência numa região específica do cérebro, não é tipo o cerebelo está reduzido, ou um sulco, ou a amígdala, né? Na verdade, é uma condição resultante de uma reorganização geral iniciada precocemente no desenvolvimento. Então, a gente está falando de um outro cérebro. Então, em comparação com as crianças com desenvolvimento típico, as crianças com autismo têm crescimento cerebral acelerado no começo da vida, e o que resulta numa conectividade alterada. Então, a gente sabe que o cérebro, né, tem os dois hemisférios, tem as áreas, né, os domínios dentro desses hemisférios, e isso tudo conversa entre si, é como se tivesse uma rede de metrô, né, conectando as áreas. O que acontece é que o autista ele tem uma menor conectividade nessa rede de metrô. Mas dentro da área ele tem uma conectividade enorme, maior do que as outras pessoas com desenvolvimento típico, né? Então, a gente está falando de um cérebro que funciona de outra forma, e tudo bem, né? É uma outra forma de se organizar. É a gente dar conta de que o que nos torna humanos é a diferença, nós somos diferentes. Somos, né, de cabelos diferentes, de altura, de paladar, de tudo, de cor, e aí a gente vai ter também cérebros que funcionam diferente, de forma diferente, e tudo bem, né? E como eu estava falando para vocês, né, de que tem questões genéticas, quando a gente tem uma pessoa na família que é autista, a chance de ter mais uma pessoa é muito grande, né? No entanto, ela não é total, mesmo quando a gente tem gêmeos univitelinos, que, portanto, compartilham o mesmo material genético. Mesmo quando a gente tem gêmeos univitelinos, pode acontecer casos, né, que um é autista e outro não. Isso revela para a gente que tem uma questão genética, então, quanto mais, né, se tem uma pessoa na família, a chance de ter outro autista é grande, mas não é só genética. Tem uma questão ambiental, a gente não sabe ainda o que é, a gente sabe o que não é, né? A gente sabe que não tem a ver com a idade materna, mas a gente não sabe, né, quais os gatilhos aí que podem estar presentes, tá? Isso é muito complicado, porque isso, né, com o fato da gente não ter uma clareza tão grande com relação, né, à etiologia, isso abre margem para especulações com relação a tratamentos. E aí a gente tem, né, 75% das crianças com autismo são submetidas a tratamentos alternativos, perigosos, né, que não são científicos, que não passaram por testes de segurança. Isso é muito grave. E também revela que a gente não está dando conta de pensar no autismo nessa perspectiva, né, da possibilidade de ser uma forma genuína de existir. A gente quer que ela desapareça enquanto sociedade, né? Então, a gente fica vendo tratamentos alternativos que aparecem aí a toda hora e que são perigosos, e que se a gente conseguisse olhar o autismo, né, entendendo que é uma condição de existência legítima, genuína, plena de possibilidades, que vai enfrentar desafios, sim, mas muitos desses desafios são atitudinais, muitos desafios desses são sociais. Se a gente olhar para isso dessa perspectiva, a gente não vai buscar a cura, a gente vai buscar as melhores condições, os melhores recursos para essa pessoa ser quem ela é, autista, né? É, Aí eu coloquei essa imagem para vocês pensarem aí, dá uma olhadinha. Qual criança vocês acham que é uma criança com autismo aí nessa foto? 2 segundos. Essa é uma pegadinha. Eu peguei essa foto aleatória aí na internet para a gente poder pensar que a gente não tem um diagnóstico no autismo que é feito assim, né? Ele não é uma deficiência visível, né? Então, não é algo sindrômico, né? Mas é uma comportamental, clínica, que a gente vai, para poder fazer esse diagnóstico de forma Pelo muito... olhar, para mim, é a quarta. Mas nenhuma, não tem a menor ideia, Marluce, quem que é? Eu peguei aleatório, é uma brincadeira, né? Porque a gente pode ter autistas que têm contato visual com mais qualidade, a maioria dos autistas tem contato visual mais baixo, então tem uma variabilidade dentro do espectro. A vantagem, né, é que não é papel da escola fazer o diagnóstico, é papel da escola reconhecer que pode ter algum atraso de desenvolvimento aí e fazer um encaminhamento, né? E isso é muito importante. A maior parte dos diagnósticos precoces no Brasil são feitos ou porque a mãe está muito preocupada, né? Geralmente porque tem algum outro filho mais velho com desenvolvimento típico, e aí vê aquela criança com desenvolvimento diferente, ela vai ficando preocupada.
raramente ela é ouvida, né? Os pediatras não entendem de autismo, vamos falar isso para vocês daqui a pouco. Então, é um caminho longo até o diagnóstico. Ou a escola, né? A escola tem um papel fundamental aí, que é a escola que vai dizer que, para essa família, que é preciso procurar um especialista. Ainda que seja uma coisa difícil de dizer, ela é importante de ser dita, a gente não deve ter medo de dizê-lo, a gente não deve ter medo da diferença. A gente tem que convidar essa família, né? No processo do consentimento à diferença. Então, esse é o papel da escola. E aí, qual que é a situação de inclusão no Brasil, né? Então, no exterior, não é tão diferente assim. Esse primeiro estudo ele foi feito na Inglaterra, e eles pegaram alunos de medicina de primeiro e último ano e avaliaram o conhecimento deles sobre autismo. E o conhecimento não variou, quer dizer que eles não estudaram autismo na graduação. E a gente tem um estudo parecido feito no interior de São Paulo com estudantes de psicologia, né, sobre o conhecimento deles, estudantes de último período, de últimos períodos. O que é que eles sabem sobre autismo e o resultado é que eles sabem pouco. Então, a gente não está formando psicólogos, né, que sabem sobre autismo. É por isso que eu montei a pós-graduação, né, porque eu percebi que a gente não tem esses profissionais, que a graduação não dá conta disso, né. E nós fizemos lá no LID 2 estudos avaliando todos os currículos de psicologia de Minas Gerais, todos os currículos de medicina de Minas Gerais, e vendo o que se está estudando sobre autismo, ou não se está estudando, ou o que está sendo né, ensinado está desatualizado. E no autismo é muito grave estar desatualizado, né? Porque a forma de compreender o diagnóstico mudou muito ao longo do tempo, até a gente chegar no que a gente tem hoje, que também ainda deve mudar alguma coisa, fazendo um exercício de futurologia, eu acho que ainda tem coisas aí que vão mudar. Então, a gente precisa de profissionais especializados e atualizados, a gente precisa de capacitação constante, tá? Então, em termos de inclusão, qual que é o impacto disso, né? Desconhecimento, despreparo dos docentes, eles podem ter uma enorme boa vontade, a gente vê muitas educadoras e educadores que querem acolher aquela criança, mas eles não sabem como fazer, né? Porque eles não foram preparados nas suas graduações e porque eles não estão sendo preparados agora, muitas vezes, né? E aí eles não sabem o que fazer, mas existe o que fazer, né? Existem boas práticas, existem metodologias específicas para autismo, né? E elas podem ser utilizadas com muito sucesso, independente do nível, mesmo um autista de nível 3. Eu entrei, gente, nesse assunto todo, né, na minha vida, porque eu tenho um filho com autismo, é o Francisco. Hoje ele já está com 11 anos, e ele é um autista nível 3. Só que nós tivemos o privilégio, né, de ter acesso ao conhecimento de qualidade. Eu fui estudar muito para saber o que fazer, para não cair nesses tratamentos alternativos, para oferecer coisas boas e seguras, para estimular o máximo que eu pudesse para ele ser quem ele é, né? E aí ele é uma criança que tem, né, as crises dele de vez em quando, né, tentando na pré-adolescência, mas é uma criança que frequenta bem a escola, que está alfabetizado, que tem interesse pelos colegas, que brinca junto com os colegas quando tem algum suporte do próprio colega que já aprendeu ou da auxiliar de apoio. Então, eu estou falando a partir de um lugar duplo, né? De um lugar de pesquisadora, mas de um lugar também de mãe, tá? Então, é muito importante a gente reconhecer que existe o que fazer, né? E reconhecer quais foram as boas práticas. Nesse percurso do Francisco, não foi tudo fácil, né? Com relação à escola, mas eu vi muito desejo, né? Das escolas para as quais ele passou, de fazerem bons, né? De trazerem bons recursos para ele, e isso fez toda a diferença, mesmo que não saibam de cara, quando há vontade de aprender, né? Esses recursos existem, é preciso buscar e funciona. No Brasil, a gente tem um dado muito triste, né? Porque a gente tem poucos autistas no ensino médio, mas isso também acontece em outros países. Crianças não estão matriculadas nas séries que elas deveriam, tá? Não estão frequentando, muitas vezes estão fora de sala de aula o tempo todo. No LID a gente tem, né, um projeto que a gente acompanha algumas crianças, é uma pesquisa, então não é um projeto que tem vaga, né, as crianças já estão estabelecidas. Tem uma criança em especial, muito vulnerável, que não conseguiu se desenvolver durante a pandemia, as outras crianças a gente conseguiu dar recurso para a família deu conta de fazer uma série de coisas, as crianças continuaram se desenvolvendo muito bem, mas essa criança, em virtude da vulnerabilidade da família, que é de várias ordens, a outra filha adoeceu, foi internada, uma situação complexa,
ela não evoluiu tanto, ela foi acumulando atrasos, né? E aí, quando retorna da pandemia, o que acontece é que ela está fora de sala de aula o tempo todo. Ela fica só do lado de fora, ficava, né, esse ano, só do lado de fora. A gente chegou na escola em abril, ela nunca tinha entrado na sala de aula. E ficava lá só fazendo bolha de sabão, que é uma coisa que é o interesse restrito dela, e quando acabava o detergente, chamava a mãe e ela ia embora. E aí, com poucas orientações, né, uma autista também com um nível de suporte alto, com poucas orientações com a professora, com a mediadora, com o auxiliar de apoio, a gente foi conseguindo fazer esse caminho. Hoje ela está na sala de aula, ela está fazendo as atividades, ela come junto com as outras crianças, que ela também nem isso ela fazia, né? Então, também não é aceitável, né, que a criança esteja só fisicamente na escola, né? A educação é um direito, o direito dela ter acesso também ao conteúdo, né? Não é, a escola não é só um espaço de socialização, ela é um espaço de aprendizagem também, e os autistas podem aprender, né? Se a gente usar essas metodologias. Então, a situação não é muito boa, a gente olha para isso, né, e fala assim, não, então não deu certo a inclusão. Não é verdade, né? Inclusão é um processo, a gente tem que lembrar que até muito recentemente, nem direito à matrícula essas crianças tinham, né? Elas estavam esquecidas, né, guardadas no canto da casa, no fundo da casa, institucionalizadas. Então, a gente não pode ignorar, né, todo esse processo. Nos Estados Unidos, né, a gente tem entre 0,7% e 1,9% da população estudantil autistas no ensino superior. Então, estou falando aqui de 2 casos que chamam a atenção, que é a Inglaterra e Estados Unidos, que tem uma taxa de, né, inclusão e permanência dessa pessoa autista, né, que chega até o ensino superior, muito maior que a nossa, né? No Reino Unido, a gente também tem quase 2%. Por quê? O que isso acontece, né? A gente tem o uso de metodologias adequadas nesses países, né? E aí, quando quando há essa chegada, a chance, né, de inserção laboral é muito maior, né? Quando a gente tem o abandono no ensino médio, a gente vê dados que essas pessoas também não conseguem emprego. Em contraste, na França, a gente tem uma situação parecida com a do Brasil, né? 87% dos autistas frequentam a escola primária, apenas 11% vão para o ensino fundamental, e apenas 1% para o ensino médio. Esse é Recording in progress. Esse é um dado que chama muita atenção, né? Por que é tão discrepante a Inglaterra da França? Os ingleses não são mais inteligentes, né, do que os franceses. São as metodologias que são usadas, né? Tal como aqui no Brasil, a França tem um histórico, né, de uma formação dos profissionais por meio da psicanálise. E eu adoro a psicanálise, gente, muito, tenho todo respeito, faço análise, estudei muito, mas a gente precisa saber o que é que funciona para quem em cada momento. E não é a alternativa, então, eu não estou conseguindo clicar, peraí, deixa eu sair e voltar. Não é a alternativa mais interessante, né, para a atenção com a criança com autismo. Agora eu não estou conseguindo clicar aqui, porque eu tenho que concordar e também não quer sair da tela. Que estranho. Aqui, ó. Vamos ver se foi. Pronto. Essa imagem aí, né, eu trouxe para a gente reconhecer que a inclusão ela é um processo em construção, né, que a gente vem avançando, e a gente não está deixando mais essas crianças abandonadas, institucionalizadas, né? E a gente está construindo o lugar deles na escola. Não está pronto, como a gente viu ali, né? Mas é um processo em construção, tá? O computador resolveu ficar lento. Bom, aí a gente tem, né, os dados que falam que apenas 2% dos autistas nível 1 têm trabalho em tempo integral, apenas 2 autistas níveis 2 e 3 conseguem trabalhar, esses são dados britânicos. Mas, independente do nível, 87% dos jovens que receberam suporte, eles encontram emprego. Então, a deficiência não está neles, né?
Eles conseguem trabalhar quando eles encontram o suporte adequado, independente do nível, tá? Esse outro dado eu já falei, né, que os autistas nível 1 são mais propensos, né, a suicídio, sofrem mais bullying, então também é uma população que a gente tem que estar atento. E aí a gente olha para esse gráfico, né, que é o gráfico de prevalência feito lá nos Estados Unidos a cada 2 anos, e é muito impressionante, né? Porque se em 2000 a gente tinha um autista a cada 150 crianças em idade escolar, hoje a gente tem 1 para 44. O que isso significa, né? Significa que a gente está falando de autismo, que a gente está tomando consciência, que a gente está construindo conhecimento, né? Que a gente está conseguindo ver. O autismo já existia, ele sempre existiu, mas ele não era reconhecido como uma condição, né? Ele só foi descrito nos anos 40 para, né, para receber esse nome dessa forma. A forma de diagnosticar ao longo desse tempo mudou muito e hoje a gente consegue ver o autismo, né? E aí a gente tem que olhar para aquele gráfico e olhar outros gráficos ao mesmo tempo, né? Então, gráficos de deficiência intelectual mostram para a gente que praticamente na mesma proporção ele caiu. Então, as crianças estão recebendo outro diagnóstico, né? Um diagnóstico mais adequado. Até porque o autismo não é necessariamente deficiência intelectual, né? A deficiência intelectual pode estar presente como uma condição coexistente, mas não necessariamente. Hoje a gente sabe que é menos de 30%. A gente achava que era 70% dos autistas, né? 75% com deficiência intelectual. Então, a gente tem que olhar para os gráficos juntos, né? Para a gente entender. E a gente tem que pensar também que essas crianças podiam estar também sem diagnóstico nenhum, né? Lá sem acesso à saúde e educação esquecidos. E aí, esses dados vocês vão ter também, né, dentro da experiência de vocês, que é a chegada desses alunos no ensino regular, né? O recorte foi a partir de 2012, que é a Lei Berenice-Piana, né, que é a lei específica do autismo. Então, de fato, isso é bom, né? As crianças estão chegando, né, e elas têm direito a chegar à escola, que bom. E a gente precisa estar atualizado, né? Porque a gente tem mais produções de autismo nos últimos 4 anos do que nas 4 décadas anteriores. Então, a produção ela é muito recente, né? Então, a gente tem que, para entender de autismo, a gente tem que estar atualizado, né? E a gente tem falado muito nisso, né? Estou dizendo que é uma coisa boa, então, rapidamente, eu juntei vários filmes, né, e séries de grande circulação que tratam do autismo, às vezes de uma forma melhor, às vezes de uma forma pior, né, mas é bom que isso aconteça. Mesmo quando a gente vê, né, tem alguns desses filmes que eu não gosto tanto, mas mesmo assim é bom. Nós estamos falando disso, né, isso ajuda a gente a tomar conhecimento. E a gente tem produzido sobre isso, inclusive os próprios autistas. Isso também é uma coisa muito boa, né? A gente tem os próprios autistas falando sobre sua condição, e ninguém melhor do que eles para dizer para a gente o que significa ter autismo, né? Então, a gente tem vários desses livros aí, né? Livros biográficos de autistas ou de familiares, livros históricos, né? O Outra Sintonia, esse livro vermelhinho aí, ele conta a história do autismo de uma forma muito boa de ler e muito acurada. O Longe da Árvore não é um livro só sobre autismo, mas é um livro muito importante, porque ele fala de várias condições em que pais e filhos, né, têm que lidar com a diferença. Então, pais ouvintes com filhos surdos, né, pais neurotípicos com filhos autistas, ou com esquizofrenia, ou com síndrome de Down. Então, cada capítulo é uma condição, um livro que eu gosto demais. E se vocês estiverem, né, interessados, eu acho que podem começar procurando aí na internet, vocês vão achar para baixar, para ler no ônibus, o livro Que Me Faz Pular, que é esse livro azul aí, que é de um autista nível 3, que é o Naoki Gashida, e ele escreve o livro usando comunicação alternativa, ele aprende, né, a ler, ele não fala, provavelmente tem apraxia de fala também, que é o caso do meu filho também, e ele consegue escrever e contar para a gente, é um livro de perguntas e respostas, altamente recomendável. E esses 3 livros de baixo aí, do cantinho, são livros voltados para o público infantil. Então, são voltados para a gente trabalhar com as crianças autistas e seus colegas sobre inclusão. Eu gosto muito, né, do livro Meu Amigo Faz Geek, da Andrea Werner, que é uma ativista, né, que tem um perfil, que montou um instituto, que é o Instituto Lagarto Vira-Pupa. Esse livrinho, Doroteia, é de um autista de São João del Rei, e é super interessante, ele tem um tanto de material para trabalhar sobre inclusão nas escolas, né, para trabalhar
o processo das outras crianças, que na verdade nem é um processo muito difícil, as crianças lidam melhor com a diferença, né, do que dos adultos. E eu escrevi um livro esse ano, já todo ano que vem, gente, ano passado, esse ano, pensando, né, nas crianças com autismo, como é que elas poderiam ouvir, né, essa notícia. E aí o livro é ilustrado por uma autista, que é a Ana Beatriz Oliveira, e ele traz muita dimensão da potência, né? Não só o autismo não ignora os déficits, mas também o que a criança pode, tá? Então, a gente está, né, entre esses dois paradigmas aí, né? Ou a gente olha o autismo do ponto de vista da neurodiversidade, que tem potências, é uma forma de ser legítima, de existir, de produzir, ou a gente olha no ponto de vista da caridade, do anjo azul, do doente, né, que precisa ser curado. Então, a gente precisa romper, né, essa dicotomia aí para a gente pensar tanto no que precisa ser oferecido, cuidado, quanto no que precisa ser estimulado de potência e também respeitado. No entanto, mudar um paradigma, né, sair do paradigma do modelo patológico, que precisa do laudo, né, que precisa de um CID, e encontrar, né, o modelo da neurodiversidade é um processo longo, a gente está só no começo, né? Os paradigmas demoram para serem transformados. Se a gente pensar aí, né? No geocentrismo e no heliocentrismo foram 13 séculos até a gente conseguir enxergar as coisas de uma outra forma, que é a forma mais adequada, né? O Sol está no centro da Terra, a Terra é redonda, pronto, é assim. Mas a gente levou muitos séculos para construir esse saber, e mesmo assim, de vez em quando, ele ainda é um pouco ameaçado, né? E aí a gente está no começo desse processo em termos de compreensão, né, da neurodiversidade, tá? Mas a gente não vai desistir, vamos insistindo, né? A luta é longa, né? A mudança do paradigma, né, geocêntrico, a gente teve pessoas que morreram, né, nesse processo, né? Então é uma luta mesmo. E aí, então, a questão, né, é que o autista, ele não é só essa condição, né? É uma pessoa, um indivíduo singular, e mesmo essa sua condição, que é de fundo fisiológico, neurológico, ela é atravessada, né, pelos recursos que essa pessoa vai encontrar na sua família, no processo de aceitação dessa família, na escola, que escola que vai, e como que essa escola vai incluir essa criança, né, e como que isso tudo é visto. Então, não é só o autista, né? Ele depende, a condição dele ser depende dessa sociedade. E aí, o que acontece? As crianças com desenvolvimento típico, elas aprendem o tempo todo, enquanto elas estão acordadas. As crianças com autismo, por causa das características desse cérebro, elas têm interesses restritos, elas têm interesse menor pelo outro, mais interesse pelos objetos, o outro é muito imprevisível, dá até para compreender, né? O ser humano não é fácil. E aí as crianças com autismo acabam muito focadas, né? Ou na tecnologia, ou em objetos, e a capacidade de imitação das crianças com autismo é baixa, e a gente aprende muitas coisas na nossa vida, inclusive na vida adulta, por imitação. A gente não aprende tudo por instrução, né? Se a gente deixa a criança com autismo sem fazer nenhuma estimulação, nenhuma intervenção, ela entra numa cascata de prejuízos, né? Aí ela pode vir a ter sintomas agregados que não são característicos do autismo, como a agressividade, por exemplo. Isso não é característica do autismo, mas é muito presente, porque é uma forma de comunicação muito eficiente, quando você não tem outra forma de comunicação, né? Então, a gente precisa intervir no curso desse desenvolvimento para essa pessoa ser quem ela é, mas com melhores recursos, né? E há o que fazer. Então, a intervenção precoce, ela traz, né, muitos benefícios, a gente já sabe disso. Só que para acontecer intervenção precoce, para acontecer a inclusão de uma forma adequada, a gente precisa do diagnóstico precoce, né? Esse estudo feito no Brasil mostra que as mães começam, né, a perceber sinais de atraso lá por volta de quase 2 anos, elas vão atrás de profissionais, né, dentro de 3 meses, assim que elas percebem, elas já vão atrás, mas elas são dissuadidas, né, dessa preocupação, né? E o diagnóstico acaba acontecendo lá quase com 6 anos de idade. Então, essa é uma situação que a gente precisa mudar, né? Isso diz respeito muito ao cenário da saúde. E a gente tem recurso para fazer isso, que é a caderneta de saúde da criança, por exemplo, que toda criança tem ou deveria ter, né? Que é onde está também o cartão de vacinas. Ela vai trazer um instrumento de vigilância do desenvolvimento, né? Isso vocês também podem usar, tá, gente? Isso não é um instrumento exclusivo do pediatra, não. Ele é um bom recurso para a gente ter algum parâmetro.
a gente precisa de conhecer o desenvolvimento, né? E está aí o desenvolvimento para além, né, das questões de crescimento, de perímetro encefálico, tá? O crescimento em termos de desenvolvimento neuropsicomotor. E ele ensina, a caderneta ensina como a gente deve pesquisar. Só que o que a gente tem? Uma pesquisa feita em 2009 mostrando que menos de 80% das cadernetas estão preenchidas. Na verdade, esse dado eu escrevi errado. Menos de 18%, quase 80% das cadernetas não estão preenchidas, né? No desenvolvimento neuropsicomotor. E aí a gente fez uma pesquisa esse ano, usando, né, as cadernetas específicas de crianças com autismo, e a gente só encontrou 7% dessas cadernetas preenchidas. Isso é um desperdício, né? Que a gente já podia conhecer melhor o que está acontecendo com essa criança. Porque a intervenção precoce, né, ela vai prever severidade, a entrada de sintomas secundários, vai proteger a família, porque é estressante perceber que algo está acontecendo e ficar, né, sem saber o que é. Ela vai ter um impacto no prognóstico, então, se a gente intervém mais cedo, né, melhora o prognóstico no futuro, né, quanto mais cedo, melhor ainda. A gente tem já, né, modelos de intervenção com crianças menores de 5 anos, eles têm muito sucesso. Menores de 3 anos provavelmente vão ter mais sucesso ainda. E nisso tudo é muito importante que seja, né, construído na relação com a família, que são os maiores interessados, né, no desenvolvimento dessa criança, que são especialistas nos seus filhos. Então, a gente tem fortes evidências da importância de envolver os pais, de trabalhar junto, né? Então, na verdade, a gente tem que trabalhar todo mundo junto, né? Saúde, educação e família. E aí, o Giacomo Vivanti, né, que é um pesquisador do desenvolvimento, ele é italiano, mas ele é radicado nos Estados Unidos, ele vai falar, né, sobre por que a gente deve buscar a inclusão. E olha que ele está falando a partir de experiências, de realidades, né, de países que não são necessariamente inclusivos, né, que ainda tem algum modelo de escola especial. E eles vai falar, né, não queremos criar um ambiente segregado. Crianças com autismo... desculpa. Não precisa, né, de educação especial, você vai ensiná-los como se não tivessem, né, eles não vão aprender muita coisa. E aí a gente tem que pensar que a criança com autismo, ela vai aprender, né, na sua forma, e ela vai conviver em ambientes, né, ao longo da sua vida, que não são projetados para o autismo, em ambientes inclusivos, né? E a escola inclusiva, ela é muito interessante também para as crianças típicas que convivem com as crianças com autismo, né? Elas vão ser adultos que terão vivido, né, o que é de verdade a nossa situação. A diferença, a deficiência faz parte da nossa vida. Eu não tive colegas com nenhuma deficiência, né, na minha infância. Na minha adolescência, eu tive um colega que tinha deficiência visual. E na minha vida profissional, né, eu só estou tendo uma colega que é autista agora. Então, é muito estranho isso, porque 24% da população brasileira se autodeclara com algum tipo de deficiência. Então, muito importante a escola inclusiva, né, também para as crianças típicas e para as crianças com autismo não estarem restritas, não estarem em ambiente de exclusão, de segregação. Eu estou sem noção do horário. Você me fala, Alessandra, se ainda tem um tempinho? Então, vamos. Eu, né, com medo de falar demais. Esse estudo foi feito, né, aqui em Belo Horizonte, por uma psicóloga que fez mestrado na Escola de Educação, que é a Luísa Vicari. Ela foi em 2 salas, né, de escolas municipais aqui de Belo Horizonte e acompanhou a rotina de 2 crianças por longo de, acho que 2 semanas. E ela, a primeira coisa que ela observou é que essas 2 crianças com autismo estavam sentadas no fundo da sala, com as suas mediadoras, né, vivendo uma situação não tão inclusiva assim, né, porque se essa criança precisa de muita atenção, se ela precisa de mais suporte, talvez seja interessante ela estar junto da professora, né, e não é inclusão a professora não entender que esse autista é seu aluno. Esse ano eu ouvi de uma professora que ela tinha 28 crianças mais o fulano, que era o autista. Então, ela não reconhece, né, ele como parte dos seus 29 alunos. E essa situação se materializa muitas vezes na sala dessa forma. A criança com autismo fica lá no fundo, sentada, né, com a mediadora, e a professora não se direciona a ela. E isso não é uma suposição, né? A Luísa contou quantas atividades foram feitas, quantas atividades foram planejadas, porque se a criança com autismo precisa de algum tipo de suporte, esse suporte só vai existir se essa
a atividade foi planejada para ser adaptada se ela precisar ser adaptada, né? Quantas as atividades a criança fez, quantas fez sozinha, quanta mediadora fez por ela, né? E quanto tempo ocioso que essa criança ficou. E é muito impressionante, né? É um dado que revela aquela situação da inclusão no Brasil, né? A professora não sabe o que fazer, não se dirige à criança, não planeja atividade, então ela não tem uma atividade adaptada. E aí, num dos casos, teve um momento aí, né, da pesquisa da Luísa, que mudou a auxiliar de apoio. E aí a criança que fazia quase nenhuma atividade planejada passou a fazer muitas atividades, né? E passou a ter um tempo ocioso muito menor. Então, a deficiência não está nela, de novo, né? É só oferecer a estrutura adequada que a criança vai fazer, vai participar e vai aprender que é o direito dela. Então, uma pesquisa que eu gosto muito, né? Se vocês quiserem procurar, Luísa Victor. Esse é meu filho. Muito bem. Eu quis trazer esse vídeo, porque eu sou coruja, mas também porque é importante a gente ver, né? Um autista, né? Nível 3 de suporte, dentro da sala de aula, fazendo uma atividade que nem adaptada foi, porque não era preciso, mas quem está ali na frente dele é a professora. Quem está do lado dele é uma coleguinha que é orientada para ajudá-lo, que é um recurso que a gente já tem evidência de eficácia, né? Que é a mediação por pares, e as crianças querem, né? Elas querem estar junto dos colegas, inclusive das crianças com deficiência. A mediadora ficava atrás dele, não ficava junto, sentada lá no fundo da sala, né? A referência dele é a professora. Né? Então, é importante que a gente consiga visualizar e trocar experiências positivas também, né? Porque geralmente a gente vai falar de autismo, a gente vai falar só do menino que dá problemas de comportamento em sala, né? Isso acontece também, e isso acontece por alguma razão. A razão é a falta desses suportes todos aí, né? Que felizmente, né, o Francisco teve desde pequenininho. Então, apesar de ele ser uma criança autista, nível 3, né, com apraxia de fala, ele usa um sistema de comunicação alternativo, né? Ele tem um tablet com um aplicativo, ele foi alfabetizado, né? Isso contou com uma alfabetização paralela, que poderia ser o AEE, né? Então, que deu mais substância para aquilo que estava acontecendo na escola, né? E aí, enfim, gente, em termos de legislação, né, a gente sabe que a educação é direito de todos e todas no Brasil. Nós somos signatários da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela é parte da nossa Constituição, né, ela foi agregada à nossa Constituição. A gente tem a LBI, né, que vai assegurar e promover em condições de igualdade, né, os direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. Isso também diz respeito à escola. E a gente tem uma lei específica, que é a Lei Berenice-Piana. Aí eu quero destacar que, apesar de a gente não ter na LBI a especificidade de qual deve ser o apoio que o autista recebe, a Lei Berenice-Piana, que é a lei específica, indica que deve ser um acompanhamento especializado. Isso não acontece em geral, né? Muitas vezes, quando se tem esse acompanhamento, é uma pessoa sem a preparação adequada, e não deve ser assim, né? Vamos caminhar para buscar a garantia da lei na prática, né? Deve ser um acompanhante especializado, alguém que entenda de autismo, porque é assim que a gente vai conseguir produzir, né, um resultado positivo e adequado, um desfecho, né, justo para essa criança. E também está garantido na lei todas as questões, né, de flexibilização, de adaptação, que o autista pode vir a precisar, ou pode não precisar, né, vai depender da criança e de cada momento do desenvolvimento dela, tá? E, por fim, gente, relembrar para vocês, né, a importância da gente saber o que fazer, e a gente já tem um recurso, que é o PDI, Adriano, que é o Plano de Desenvolvimento Intelectual, né, individualizado, ou o PEI, e aí a gente está, né, a professora Adriana Borges, a gente está com um projeto que está muito interessante, que é o desenvolvimento que ela propôs, essa professora, minha colega da Faculdade de Educação, que é o PAR Digital, que é um PEI, né, um PDI digitalizado,
que você vai poder acessar e fazer com que ele funcione de uma forma mais orgânica. O PDI também não adianta ele ser aplicado no início do ano e no final do ano. Não é para isso que ele serve, né? Ele tem que ser, ao longo do processo, uma ferramenta, e no par digital, né? Nesse próprio projeto da professora. Você também vai colocar suas práticas para outros professores acessarem e terem ideias, porque às vezes a gente não sabe o que fazer, né? E tem muita gente fazendo coisas muito boas, né? Que bom que vocês têm esse prêmio, né? Que isso é muito importante que a gente possa circular, né? O que a gente está conseguindo construir. Então, convido vocês, esse ano deve sair já o resultado da pesquisa, a conhecer o trabalho da Adriana Borges, né? Então, e o PDI, então, é uma ferramenta muito importante de inclusão, não é uma ferramenta de exclusão. Ele pode ser construído dentro do desenho universal da aprendizagem, junto com todo o planejamento da turma, considerando, né, o que essa criança precisa especificamente, tá? Acho que é isso, gente. Para a gente poder ter um tempinho, né? Senão falo demais. Professora Maria Luísa, que serenidade, que bom ouvi-la, acho que acalenta um pouco o coração de todos nós, assim, de que, como você disse, né, não é um bicho de sete cabeças, né, basta a gente ter interesse pelo assunto, que muitas vezes não, né, não temos, e correr atrás e buscar, e incentivar e procurar, mesmo igual eu sendo mãe de criança, não, né, com aspecto autismo, mas que eu posso orientar a minha filha a estar, né, como ela tem, eu citei isso, ela tem um coleguinha e que ela gosta e que ela quer interagir com ele, então eu também tenho que aprender a instruí-la como lidar, né? Então é uma via de mão dupla, tanto da mãe da criança, quanto da mãe do coleguinha, quanto a escola, quanto o professor, quanto a profissional de apoio, que muitas vezes não é orientada, está ali só como uma babá da criança, não tá interagindo, não está sabendo nem o que fazer, né? Então, assim, muito bom a sua fala. Não sei mais delongas, vou passar para a Érica, que agora vai trazer também um pouco da experiência dela na prática, nós vamos ouvi-la, e depois, né, tem já alguns questionamentos aqui, a gente vai interagir um pouco mais e responder algumas questões aí. Então, a palavra está com você, Érica, seja muito bem-vinda, né, pela sua participação aqui conosco. Obrigada, Alessandra. Vocês me ouvem bem? Sim? Maria Luísa, um prazer te ouvir. E já quero estreitar laços, que a gente continue essa conversa depois, que a gente possa compartilhar experiência, que você possa compartilhar essas pesquisas conosco, para a gente poder estudar e avançar juntos. Temos que unir forças, né? Vou tentar compartilhar a minha tela. Certinho? Está visível para todo mundo, não está? Então, vamos lá. Então, meu nome é Érica, eu falo da cidade de Divinópolis, sou funcionária pública, tenho 2 cargos na rede municipal de educação, e desde o ano passado, pela atual gestão do município, foi reorganizada uma equipe dentro da secretaria que fazia o acompanhamento das crianças público-alvo da educação especial nas escolas municipais. E nessa reformulação, quando assumi a coordenação, é que foi instituída a EMIED, que o significado, né, da sigla é Equipe Multidisciplinar Itinerante da Educação Especial. Então, a nossa atuação com o público-alvo da educação especial de matrícula regular nas escolas municipais. Nós temos 52 escolas municipais em Divinópolis, e hoje é um número muito dinâmico, né? Mas hoje nós temos 704 crianças, estudantes, público-alvo da educação especial. O que é, né, o público-alvo da educação especial? São as deficiências, e aí entra a deficiência intelectual e as sensoriais, física, motora, auditiva, visual, mais o transtorno do espectro autista e as altas habilidades de superdotação. Então, este é o nosso público de intervenção, onde nós atuamos especificamente, né? Dentro da EMIED, dessa equipe,
nós temos na coordenação, que sou eu, né? Temos o apoio técnico-pedagógico, que é a Keila, e temos 2 equipes de avaliação. E aí a multidisciplinaridade entra nessas equipes, que aí cada equipe é composta por uma pedagoga, uma psicóloga, uma fonoaudióloga e uma fisioterapeuta. Então, hoje, nós temos dentro da MED 10 profissionais, nós somos em 10, que atuamos nas 52 unidades escolares, e com todos esses alunos que eu citei, os 704 hoje, né? Eu reafirmo todo dia, hoje, porque amanhã esse número já é diferente, né? Um número vivo, esse número cada dia é um. Então, a MED tem essa composição. E qual é a nossa atuação? O nosso diferencial é que nós temos um ponto de apoio dentro da Secretaria Municipal de Educação, dentro da sede. Nós temos uma sala equiparada com computadores, arquivos, mas o nosso diferencial é a itinerância. Então, nós estamos o tempo todo dentro das escolas, né? Então, tem um carro da secretaria disponível, as pedagogas da equipe têm condição e autorização para dirigir esses carros, para levar as equipes, e aí nós nos mobilizamos diariamente, estamos dentro das escolas, tanto na avaliação, seja nos passos que eu vou descrever, que são as ações que nós realizamos, né? Então, o que a gente faz? Quais são as ações da MED? Primeiro, as equipes fazem um processo de avaliação que é dividido em 2 momentos, que pode ser avaliação primária ou secundária. A avaliação primária é quando a escola identifica, e aí a Maria Luísa relatou tão bem o papel fundamental da escola, de muitas vezes perceber alguns atrasos, né, identificar os atrasos no marco de desenvolvimento e apontar isso das crianças. Então, as escolas percebem esses alunos, alguma disfunção comportamental, os atrasos, e aí faz um encaminhamento, nós temos um protocolo, um preenchimento de formulário, né, que faz o encaminhamento, a descrição das características, nos envia para que aí a equipe possa ir à escola e fazer a avaliação multidisciplinar dessa criança com essa sintomatologia que foi apresentada no ambiente escolar. Essa é a avaliação primária. A partir dessa avaliação, nós podemos garantir alguns direitos para a criança, caso seja apontado o pertencimento ao público-alvo da educação especial. Então, vamos pensar num exemplo, né? Foi identificado, a criança tem só características de TDAH, não preenche os requisitos de deficiência intelectual, não preenche para as características autísticas, preenche para o TDAH. Então, ela não é público da educação especial. Então, é orientada à escola quanto outros encaminhamentos possíveis e possibilidades para esse aluno. Porém, se apresenta as características autísticas ou de deficiência, ou altas habilidades de superdotação, nós podemos, então, garantir direito para essa criança. Nós podemos fazer, então, a inclusão na sala de recurso multifuncional, que é o atendimento educacional especializado, e nós podemos também oferecer um profissional de apoio na mediação da sala de aula regular, né? O laudo, ele é importante para conduzir o trabalho, mas para essas garantias de política pública educacional, ele não é determinante. Então, a nossa atuação consegue garantir alguns direitos para essas crianças, né? E aí a gente não tira, lógico, a necessidade de uma avaliação médica, de um acompanhamento clínico, né? E aí a gente só reforça com a família a necessidade desse acompanhamento, mas a gente consegue garantir direitos escolares para essa criança, caso seja indicativo de pertencimento ao público-alvo. Acontece também a avaliação secundária. A avaliação secundária é quando a nossa criança estudante já tem o diagnóstico, já tem o laudo, ou seja, já tem o direito garantido de pertencimento a esse público-alvo da educação especial, porém a escola tem dificuldade no manejo, não está sabendo o que fazer, as intervenções não estão sendo assertivas, a criança, né, não está desenvolvendo, ou está ficando muito agressiva, não está se comportando na forma
esperada no ambiente escolar. Então, a equipe vai para dentro da escola, avalia essa criança para poder orientar o trabalho do professor. Né? Aí é feito depois uma devolutiva com relatórios, os scores e resultados dos testes que nós temos, específicos de cada área, cada especialidade da equipe, né? Da fono, da fisioterapia, da psicologia. Aí é possível, numa reunião com o professor, orientar, já traçar alguns caminhos. Então, quando é feita a devolutiva, entregue até um folheto de orientação que já dá para nortear o documento, o PDI, né, que é o documento obrigatório para as crianças com deficiência. Então, é possível fazer essa condução e esse ajuste da prática pedagógica. Nós conseguimos fazer isso num grande volume? Não. Né? Não conseguimos. São 2 equipes. Essas equipes, a equipe multidisciplinar, né? Tem uma carga horária de 4 horas, porque elas são profissionais da saúde, não são da educação, apesar de estarem atuando nessa secretaria. E aí tem a limitação de tempo e de organização mesmo, e de demanda que não para de crescer. Né? Então, as equipes, para cada avaliação e conclusão, para ir à escola, avaliar, conversar com a família, colher a demanda da escola, voltar para o ponto de apoio, produzir relatório, produzir o folheto de orientação, voltar à escola, fazer devolutiva aos profissionais da escola, orientação parental, isso leva mais ou menos 4 dias. Né? Então, é um movimento que demanda muito tempo. Então, não são, eu disse, nós temos hoje 704 crianças estudantes na rede municipal, mas não são todos que passam por nós. Né? A gente consegue fazer isso numa triagem daqueles casos mais graves, da demanda mais emergente, da maior dificuldade dos professores, né? que solicitam a nossa avaliação. Então, né, a oportunidade nessas 2 avaliações, tanto primária quanto secundária, é oferecida a instrução pedagógica e também do manejo comportamental. A orientação parental, ela é fundamental e ela acontece o tempo todo. Então, a cada avaliação realizada é feita a orientação parental, em alguns outros momentos também. Né? Então, às vezes a equipe não foi feita a avaliação toda da equipe, mas eu preciso ir à escola, intervir junto com a direção da escola, junto com o professor, atuar junto àquela família, para ajudá-la na condução dos processos, rotina, as terapias, né, as necessidades daquela criança. Nós também fazemos, né, eu e a profissional, que é o nosso apoio técnico pedagógico, o acompanhamento e o monitoramento das matrículas, da enturmação e dos profissionais de apoio, que é um quebra-cabeça, que é a nossa maior dificuldade, que é acompanhar e não só garantir o direito de acesso e permanência na escola regular, mas sim possibilidade de evolução, de desenvolvimento, de uma intervenção pontual para que essa criança estudante tenha evolução no seu quadro e no desempenho pedagógico. Então, nós fazemos isso, né? Essa discussão com todos os diretores, quem são as matrículas, conferindo o laudo, quem é que tem e que não tem direito a esse profissional de apoio, aqui dentro, muito direto com o setor de recursos para poder oferecer esse profissional, quem é que vai ficar com quem, porque, como foi mostrado aí com a Maria Luísa, né, nas estatísticas, o avanço que teve no número de diagnósticos, isso para as escolas é um grande dificultador, né? Se a gente não precisa ir muito longe, mas há 5 anos atrás, nós tínhamos algumas salas dentro de uma unidade escolar com crianças e alunos com deficiência. Hoje, na rede, nós temos crianças e estudantes com deficiência em todas as turmas da escola.
Então, algumas turmas nós temos 2, nós temos 3 crianças, e que não é possível fazer essa divisão, porque não tem outra turma para poder separar, né? Então, nós temos casos de um segundo período de educação infantil com 3 autistas na mesma sala. A gente queria dividir, mas não tem outra sala de segundo período para poder fazer essa divisão, né? Então, o número aumentou, e isso para as escolas hoje tem sido um dificultador a mais, porque além da preocupação e do dever de oferecer qualidade, tem uma preocupação grande, que é um dificultador, que é a quantidade, né? E aí isso esbarra a quantidade dos alunos, esbarra com a quantidade de profissionais, que aí depende das questões de investimento na educação, de entendimento, de mudança na legislação, nas políticas públicas, depende de investimento financeiro, de entendimento, né, de quem está no governo do direito desses alunos e das mudanças que precisam acontecer. Nós também atuamos na formação continuada desses profissionais, aqui nós chamamos de profissional de apoio à inclusão, que é esse profissional dentro da sala que faz a mediação do ensino para esses nossos alunos. Então, regularmente, nós nos reunimos, oferecemos a formação continuada, tentamos aproximar o máximo possível, né, do que tem hoje de maior evidência científica, o que tem de mais atual nos estudos, tentamos levar isso para esses profissionais, para que o trabalho seja mais eficiente e eficaz. Também nos cabe à EMED, a supervisão do AEE, do Atendimento Educacional Especializado, nas salas de recurso multifuncional. Nós temos 23 salas de recurso espalhadas, né, nas nossas escolas, que faz o atendimento do AEE, é um atendimento, acho que é de conhecimento de todo mundo, né, é um atendimento contraturno, pedagógico, as crianças e estudantes vão 2 vezes por semana para ter um atendimento e um suporte especializado. Também é feita a orientação de tecnologia assistiva, de material adaptado, e as interfaces desse profissional da sala recurso com o profissional, o professor regente, para trocar informações e lapidar, construir junto o trabalho a ser desenvolvido com esses alunos. Além, também fazemos os encaminhamentos para a rede de apoio, que sempre é necessário, seja para a rede, né, para os serviços de saúde, também para serviços de assistência social. As escolas municipais são, em sua quase totalidade, mais de 90% das nossas escolas, estão em regiões periféricas. Então, trazem, além, essas crianças e estudantes, além da deficiência, elas trazem consigo questões muito frágeis, né, do ambiente ecológico, do familiar, das questões básicas de saúde, de acesso aos serviços, e algumas vezes do que é essencial mesmo para o desenvolvimento de uma criança. Então, a EMED atua só nisso. Nisso tudo, a nossa atuação. Foi um prazer muito grande, né, participar da MM neste ano, e nós ficamos entre os 3 projetos finalistas da educação, né, no Estado. E lá no congresso, né, no evento que foi realizado, foi confortante estar lá no estande e perceber que as nossas dificuldades, os nossos empecilhos e todas as pedras que nós encontramos no caminho, não é uma questão exclusiva da nossa cidade, né? Todos os municípios que passaram por lá
tiveram muito interesse em nos conhecer, muitos buscaram contato conosco, 2 até nos visitaram para poder conhecer, porque também estão passando pela mesma situação nos seus municípios, né? A mesma dificuldade em oferecer o que é de direito a esses alunos, com qualidade, com possibilidades, vendo e acreditando no potencial desses alunos, mais do que ressaltando as inabilidades que eles têm por hora, né? Por hora, porque elas não são definidas, né? Aqui eu só trouxe a apresentação, né, do 704 que nós temos, desde a creche 2 até o 9º ano do ensino fundamental, que é o nosso atendimento. Esse número não para de crescer, né? Eu tive a oportunidade agora, nos últimos 15 dias, de sentar com os diretores de cada escola, já fazendo um mapeamento das matrículas para 2023. Então, o número de crianças entrando, né, aos 2 anos, na creche 3 e no primeiro período, principalmente, é muito grande mesmo. E isso nos preocupa, né, por causa da condição, pela tentativa de oferecer um ensino de qualidade, e a tentativa disso é que a gente consiga, agora no mês de janeiro, já contratar esses profissionais, porque eles não são de carreira, não é efetivo, né? A gente depende de processo seletivo, de contratação, para que a gente consiga realizar a contratação em janeiro, para garantir que esses profissionais estejam na escola no primeiro dia letivo, para acompanhar as nossas crianças. Falei embalada por primeira, fui direto, e aí não sei se eu falei tudo que precisava, o que faltou, se a gente pode abrir para conversa, Alessandra? Sim, seu vídeo foi pausado aí, Érica, por gentileza. Desculpa. Isso. Érica, mais uma vez, quero agradecer demais a sua participação. O projeto, né, do município de Divinópolis foi um dos 3 selecionados. Tivemos muitos projetos maravilhosos, mas infelizmente, né, a gente tem que selecionar e chegar nos 3 finalistas, então Divinópolis foi um deles. Sabemos que Divinópolis é um município de porte, né, não é um município pequeno, mas assim, através dessa experiência, de acordo com a realidade de cada um, né, a gente pode aproveitar, né, essa experiência deles e adaptar. Esse é o objetivo do nosso prêmio, é que os municípios peguem, né, boas práticas que estão sendo desenvolvidas em outros municípios e, diante da sua realidade, possa ser reaplicado. Então, foi um projeto, assim, muito bacana e que merece todo, né, o nosso destaque. E por isso eu quero ressaltar mais uma vez a importância, né, de cada município aqui representado também, que tenha um projeto bacana, que tenha desenvolvido algum projeto em qualquer área, né, que, né, venha participar conosco na edição deste ano do nosso prêmio. Nós temos alguns questionamentos aqui no nosso chat, né? A professora Maria Luísa já colocou aí disponível o link da pesquisa, né, professora? Da Luísa também, né? A pesquisa que alguém solicitou aí. Mas temos alguns questionamentos aqui. Gostaria de ressaltar que, quando a gente fala de inclusão, né, a gente não está falando somente de garantia de direito, porque garantir direito é só a gente colocar a criança dentro da sala de aula e não fazer a inclusão em si, né? Que muitas vezes a gente tem a garantia de direito, tem o professor de apoio lá, né? A pessoa que fica lá com a criança e tudo, mas e aí? Aquela criança, ela está interagindo com as outras, né? Ela está sendo incluída ou ela está se excluindo e também excluindo os outros? Porque se ela não interage, se ela não está inserida no contexto,
né, qual seria o objetivo dessa inclusão? Então, a gente tem que pensar muito nisso. E acho que nossa conversa, nosso bate-papo, a fala da professora Maria Luísa, trouxe para a gente uma serenidade, assim, da gente enfrentar, né? Lógico que é um desafio grande, como nós vimos, principalmente para os municípios, a rede municipal, né? A gente sabe que não é fácil, né? A gente tem muita judicialização, a gente tem muito faz, né? Mas a gente tem que, né, tentar agir da melhor forma possível, entender um pouco o que é, né, essa condição, o que a gente pode fazer para melhorar a vida dos estudantes que a gente vai receber, né, na nossa rede, né? Então, professora, deixa eu voltar aqui no chat, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. O chat travou. Tá, primeiro eu gostaria de verificar com vocês se vocês poderiam nos disponibilizar, Érica e a professora Maria Luísa, a apresentação de vocês para a gente depois, se vocês puderem socializar, pode ser, né, no e-mail, depois eu troco com vocês e a gente socializa para as pessoas que participaram do evento. Alessandra, eu não tenho o hábito de fazer isso. Sim. Mas eu mando as referências, você passa para... Ótimo. Os livros, principalmente, que eles ficaram interessados, a lista dos livros, as referências, né, dos materiais que foram citados na sua apresentação, por gentileza, para a gente, né, auxiliá-los eles nas pesquisas e nesse entendimento, né, da agora para frente. Uma participante citou aqui a dificuldade, professora, dessa ausência dos filtros sensoriais. Acho que é justamente porque muitas vezes chega lá, né, não tem muito esse filtro dessas questões, então os municípios têm dificuldades de, às vezes até de implementar uma política de inclusão diante disso. Eu queria que a senhora comentasse um pouco a respeito, por favor. Estou devendo o link aqui da Luísa, porque parece que o que eu coloquei não ficou bom, né? Não abriu? Ah, tá. Deixa eu estou localizando aqui. Achei de novo, direto aqui. Vou pôr de novo aqui. Você faz sim. de novo, que eu fiquei procurando. Sim. Uhum. Ótimo. O meu abriu, viu? Testei aqui agora e abriu direitinho. Tá, esse Já direto com a da pesquisa biblioteca. aqui. Esse vai abrir com certeza. Não vai ser direto na dissertação, mas na biblioteca ela... Puxa ele lá, né? Sim. Ótimo. Aí, professora, só podia falar um pouco sobre essa situação da questão dos filtros sensoriais, como que os municípios podem trabalhar isso de forma mais... Tá. Então, primeiro é reconhecer, né, que o impacto desse ambiente na criança com autismo vai ser diferente. E aí existem vários recursos que a gente chama de acomodações sensoriais, né, que vão ajudar a essa criança a suportar maior tempo na sala, né? Quem entende muito disso, né, é um profissional de terapia ocupacional. Mas a gente tem, por exemplo, abafador, né, e não precisa ser um abafador comprado específico para criança, esse abafador que a gente acha em loja de equipamentos de proteção individual, porque tem uns específicos que são caros, né? Esse é mais acessível, é um recurso que pode ser interessante, né? Às vezes isso é muito perigoso, mas às vezes um cantinho que a criança pode sair para se reorganizar é perigoso porque esse cantinho pode virar lugar da criança ficar separada, né? Ficar lá. Mas se for bem usado, é um recurso muito útil, né? Permitir que a criança faça suas estereotipias, porque às vezes ela é coibida de fazer isso. No vídeo, eu acho que vocês viram. O Chicão pega o lápis, meu filho, né? E bate assim na mesa umas 3 vezes. Isso é uma estereotipia, né? Aquilo ali está muito para ele, aquele ambiente, e ele faz aquela mania, né? Aquele movimento ali para se organizar um pouquinho. Então, isso também é importante, né? Que a gente entenda que a estereotipia é uma forma de organização daquela criança. Então, tem vários recursos, assim, né? Que a gente pode... Às vezes, as salas de desenvolvimento, de ensino infantil,
e o Fundamental 1 são muito poluídas visualmente também, né? Às vezes com a intenção de fazer um ambiente bonito, mas pode ser muito tumultuado para a criança. Então, essas são algumas opções, né? Maria Professora, Luísa, eu vou contribuir, Por favor. sim, à Alessandra, vontade. só para a gente ter o cuidado, que o que acontece muitas vezes, de não haver a generalização, né? Porque as alterações sensoriais são muito particulares. Apesar de ser uma característica do espectro, né, as reações e as alterações são muito próprias de uma criança para outra. Então, o que a gente vê muito nas avaliações é que a gente tem oportunidade de direcionar a orientação e personalizar esse ensino para aquela necessidade específica, e não uma questão generalizada, né? Então, tem autista na sala, a sala não pode ser visual, ter poluição visual, ser colorida demais. Não, vai ter alguma criança dentro do espectro que tem um aprendizado extremamente potente pela via visual, né? E que às vezes a via auditiva não vai ser o caminho de chegada. Então, as alterações sensoriais são uma característica que tem que ser observadas, respeitadas, fazer do quadro, respeito para essa alteração, mas que seja personalizado, né? Não sem generalizar. Professora Maria Luísa, o Márcio, um participando com a gente aqui, ele fez, acho que mais foi um desabafo, né, sobre a situação dele, que ele tem um filho, né, que é um grau severo, e tudo aí ele quis dizer que muitas vezes nós estamos floreando muito, ou romantizando muito a questão, né, do espectro autista. Mas, assim, mesmo me aprimorando agora e tentando entender um pouco mais a questão, eu acho que, além de ter os graus, né, de autismo, ainda tem outras coisas que podem estar associadas à questão, né, de cada pessoa individualmente. Então, diante da experiência, né, sua como mãe também, não só professora, né, alguma fala que possa acalentar um pouco. Eu até procurei ele aqui depois que eu li, Uhum. mas eu acho que ele já saiu, né? Eu acho Sim. que é importante, de qualquer forma, deixar registrado, né? Que não se trata de romantizar. Eu entendo o desconforto dele, né? É uma pessoa que luta com o filho todos os dias, né? 24 horas por dia, um nível de suporte grande, é exaustivo mesmo. Eu tenho muitos recursos. Isso deveria ser... Eu tenho uma rede de apoio, né? Eu tenho uma condição financeira que, para o Brasil, é razoável, né? Eu acho que tinha que ser mais, porque a vida de professor, né? Não é fácil. Não é bem reconhecida, né? Mas, enfim, mas eu tenho muitos recursos, isso tudo que me ajuda, né? O tanto de terapia que meu filho faz. Não é a quantidade de medicação. Porque ele falou assim, eu já tentei várias medicações, a medicação não vai resolver, né? O que vai resolver é a estrutura da rotina daquela pessoa. E aí, por exemplo, esse ano, meu filho teve uma crise de sinusite em março, e a gente não percebeu. E ele costuma conseguir dizer quando ele está sentindo dor, porque geralmente a dor é localizada, mas a sinusite era inédita, né? Ele não conseguiu explicar, e ele foi apresentando um monte de comportamento inapropriado, chegava, derrubava a cadeira, batia a porta, chegou, aí a gente ficou achando que era uma busca de atenção inadequada, e aí o negócio foi só piorando, até a gente descobrir. Quando a gente descobriu, eu quase morri do coração, porque eu falei, tadinho, e eu fiquei assim, fazendo um manejo comportamental, e ele estava com dor, né? De qualquer forma, não é aceitável expressar a dor dessa forma, mas sempre que tem, né, um quadro desse, é importante a gente afastar qualquer questão fisiológica, né? E aí a gente viu, e aí tratou, né, a questão fisiológica aí da sinusite, mas o comportamento permaneceu. Porque o comportamento aprendido, que funcionou, mesmo que fosse de outra forma, ele viu que aquilo tinha poder sobre nós, pré-adolescente, 11 anos, né? Falou assim, eu consigo várias coisas desse jeito, né? Porque a gente começou a tentar resolver, antes dele chegar em casa, eu já fazia um circuito, um negócio,
Só que o que eu estava fazendo, na verdade, estava reforçando aquele comportamento inadequado a longo prazo. E aí foi um processo para reduzir essas crises. Não é para romantizar e dizer que, né, a minha vida, que o meu filho deu 3 não apresenta nenhum tipo de crise, ele apresenta, né? A questão está nos recursos que eu tenho para manejar. Então, eu tive orientação, não sou eu a psicóloga do meu filho, né? E essas psicólogas me ajudaram, nos orientaram, assistiram o vídeo, a gente filmou, né? E a gente conseguiu agora que a gente conseguiu reduzir desde março, né? Que ia e voltava, ele já chegou a quebrar o box do banheiro, né? Não é que é uma situação, mas nada disso se apresentou na escola. É interessante, né? Porque era voltado para nós, para os pais, né? Chamar atenção, né? No comecinho teve um pouco na escola porque ele estava com dor, né? Depois que passou a dor e ficou só o comportamento, estava direcionado para a gente, né? Então, isso tudo a gente tem que olhar, né? Então, ele precisaria, né, com certeza, de um suporte maior, um suporte de uma equipe multidisciplinar para entender o que está acontecendo com o filho dele. Não precisa ser assim, né? É um motivo, sempre tem algum motivo, né? É o observar diariamente, né, professor? Acho que faz parte, né, desse processo. A Érica, agora para vocês, que está mais envolvida com municípios, perguntando se tem alguma legislação que obriga, né, que esses alunos tenham um acompanhamento, né, um suporte, né, o apoio, o profissional de apoio. Você tem conhecimento de alguma legislação que... porque na legislação fala que tem que garantir, mas o que a gente vê hoje em dia é muita questão da judicialização. Às vezes a criança tem algum, né, pode ter TDAH, alguma outra coisa, e aí ela necessita de ter um profissional de apoio. E não é bem assim, né? Acho que depende muito do grau. Então, eu queria que você falasse um pouco para esclarecer para os outros participantes, por favor. Então, Alessandro, o que a gente tem de legislação é a Lei Berenice Piana, que foi quando entrou, né, colocou o espectro autista dentro das deficiências e aí resguardou esse profissional. Lá diz professor de apoio, né? É uma lei nacional. Depois veio a LBI, em 2015, a Berenice Piana de 2012, a LBI de 2015, e ela reforça essas questões. Então, é o que tem de legislação. Vamos ver na prática, né, o que acontece. Por que isso ainda não é executado? A gente vê na prática, no ensino público, né, principalmente, e historicamente, que o caos primeiro se instaura para depois vir a legislação e as mudanças necessárias. Então, mesmo tendo a lei que garante isso, a lei lá nacional, não tem estrutura e investimento compatível com o que é garantido em lei. Então, hoje, vou citar o nosso exemplo, mas o que acontece nos municípios, as outras, quem tiver aqui representação de outras secretarias vai saber disso, né? Nós temos 400 profissionais de apoio. Nós não temos folha de pagamento para professor especializado para 400 profissionais, para esses. Então, a gente fica fora da legislação? Ficamos. Fica-se à espera da judicialização? Infelizmente, ainda. Porque não tem política pública que... Não é só a lei, né? A lei, a gente vai pensar que é o mais fácil de ser feito, e olha que ainda é muito difícil de ser votado e aprovado, porque atrás dela vem várias outras questões e de muito investimento para garantir o exercício e a aplicação dela na prática, né? Então, direito a professor de apoio é garantido nessa lei. Mas sem querer, vou citar o exemplo, a palavra do nosso colega, né? Sem romantizar, na prática não é o que a gente consegue oferecer. Né? Vamos pensar, a rede estadual de Minas oferece professor de apoio. Mas aí o que acontece é que aí eles limitam o número de alunos e de matrícula. Então, eles dão um jeito de encaminhar para os municípios, eles não ficam com um número tão grande de alunos,
Eles vão barrando e estreitando esse acesso para que não tenha os impactos, para que eles consigam manter isso, né? E esse é um problema muito grave. Eu tenho... a Maria Luísa disse de uma previsão que ainda vai ter mudança nas questões do diagnóstico, Maria Luísa, que eu já estou querendo no WhatsApp para conversar e saber o que é a sua previsão, mas na política pública, da educação especial, eu também faço uma previsão que daqui 2, 3 anos vai ter uma mudança muito grande. Quando esses nossos alunos que estão na educação infantil chegarem em grande volume no ensino fundamental, que infelizmente a métrica do ensino é realizada no ensino fundamental, isso vai acontecer alguma mobilização e algum movimento para que tenha uma nova reformulação nas políticas públicas, né? Porque o que a gente vê hoje é que daqui 4, 5 anos, o número vai estar equitativo dentro de uma sala de aula das crianças típicas e as neurotípicas. Mas isso, enquanto está na educação infantil, isso ainda não é visto, não é ouvido, não é olhado, né? Historicamente, nós temos esse descaso com a primeira infância. E até quando isso vira tabulação, quando isso vira dado, quando isso interfere internacionalmente, né, nos índices, é que é possível acontecer alguma coisa. Eu também tenho uma previsão para daqui 3, 4 anos de alguma mudança que nós vamos passar. Eu acho, a gente estava conversando aqui um pouco com o Márcio também, uma previsão é que, apesar da ideia do espectro ser interessante, ela não é justa. Né? Apesar da equipe do DSM tentar indicar com essa ideia, né, dos níveis de suporte, que os autistas nível 1 também precisam de suporte, e alguém falou assim, eu prefiro ainda o termo Asperger, né? Esse termo a gente parou de usar porque era uma homenagem, né, a esse médico, Hans Asperger, que hoje a gente sabe que era uma pessoa que tinha, né, uma participação no partido nazista, né? A gente foi descobrir tardiamente, já existia, aí o nome já foi feito e agora existe essa tentativa de reverter por causa disso, né? Mas é um termo com uma conotação positiva. Mas, enfim, em primeiro lugar, eu acho que a ideia do espectro, né, ela não é justa. Né? A realidade, né, de uma família que tem um autista nível 1 é muito diferente da realidade de uma família que tem um autista nível 3. E aí também, bom se falar também, né? Independente do nível, a realidade de que quem tem uma condição socioeconômica melhor no Brasil é muito diferente de quem não tem. Quem depende só das políticas públicas é muito difícil mesmo. A gente atende algumas famílias assim, eu sei que não é simples. E eu acho que esse é um exercício de futurologia, né, gente? Pode não ser nada disso, mas eu acho também que a gente vai desmembrar um pouco as características do autismo, né? Então, a gente vai ter o autismo como um transtorno sociocomunicativo, isso como uma condição, né? E aí as outras questões vão sendo associadas. É isso que eu imagino que vai acontecer para um entendimento melhor da situação, né? De quem realmente vive, né, os desafios de ser autista. Até porque, né, professora, essa fala isso é muito importante, porque a gente tem visto muito adultos, né, que passaram por toda uma vida e agora estão descobrindo o autismo. Então, assim, então é, né, uma condição mesmo, mas que naquela pessoa não foi tão potencializada, vamos chamar assim, ela passou por todo o processo dela, estudantil, de vida profissional, e agora, por algum motivo, né, se descobriu ou se identificou como o aspecto. Eu vou ler aqui uma mensagem aqui do Lorival, tem uma questão, é sobre índice de adolescentes e jovens no ensino médio e universidades. Tem algum para caso brasileiro? Eu sou nível 1, mas prefiro ainda ter o termo síndrome de Asperger. E passar pelo ensino médio foi difícil e não consegui na universidade, mesmo entrando em 4 federais, não concluir nenhuma. Então, assim, eu acho que ele está mais falando sobre uma experiência dele e a questão
da Os dados. identificação dos caminhos dos jovens, né, no ensino médio. A gente tem uma pesquisa em andamento, né? Junto com falei da Adriana Borges várias vezes, que a gente tem eu faço parte do Praia, o LID, mas tem um outro grupo que chama Infinito, que é um grupo de inovação e inclusão, que estamos eu, Adriana Borges, o professor Adriano Machado, que é da ciência da computação, e a professora Adriana Valadão, que é da terapia ocupacional. E aí a gente tem uma pesquisa que foi feita sobre o ensino superior durante a pandemia, e a ideia é expandir. Os dados específicos de autismo, eles são muito raros, as universidades não pesquisam, né? O levantamento é precário, o entendimento da terminologia é variada, e aí isso também dá confusão, né? Então, a gente não tem dados precisos no Brasil ainda, mas a gente está buscando. Estamos começando agora um censo dentro da própria UFMG, né? Mobilizado pelo Praia. E a gente tem dados do exterior, aí eu posso passar também junto algum material, tá? Ótimo. Já é um parâmetro. Érica. Eu preciso sair daqui a 5 minutos, tá, Alessandra? Não, tranquilo, nós já estamos encerrando também. Érica, como você trabalha a seletividade alimentar severa nas escolas? Tem algum projeto aí de vocês no município? Então, o projeto, não existe um projeto, a Secretaria de Educação tem as nutricionistas que acompanham a merenda escolar de todas as unidades escolares. E tem uma legislação dentro da merenda, né, nas escolas públicas, do que não pode ser levado para o ambiente escolar, então tem regras de tipo de alimento, até que a família possa mandar como merenda, fruta, só alimento saudável, e isso acaba restringindo para o nosso público. Então, o que nós temos é a concessão e o respeito à necessidade dessa seletividade. Então, ela é comprovada, então é permitido que esse aluno faça porque senão ele fica sem comer, né? Se a gente não respeitasse, obrigasse ele, como os outros, a ter a mesma alimentação. Então, o que é feito é isso, as orientações são dadas, as nutricionistas vão até a escola e é feita uma orientação para as meninas da cozinha, para as cantineiras, para que aquilo seja oportunizado, né? A questão, por exemplo, nós temos não só para a seletividade alimentar, dentro do autismo, né? Nós temos crianças com deficiência que fazem alimentação enteral, que é aquela por sonda, precisa de uma alimentação pastosa, a merenda, as profissionais orientam quanto a isso. A questão da lactose, nós temos casos graves de intolerância à lactose, que também é feito. Então, não tem um documento, mas aí as nutricionistas são preparadas para fazer a orientação pontual para esses alunos com necessidade. Ótimo. Professora Maria Luísa, só para encerrar, né, a participação, já que você tem, né, outro compromisso, pedir aqui, a professora poderia falar um pouco mais sobre cognição e autismo? Como se coloca essa relação no espectro? Então, eu já falei para vocês na apresentação que antigamente a gente pensava, né, que 75% por muito tempo, né, vigorou essa estatística, que 75% dos autistas tinham deficiência intelectual. Aí, os próprios autistas começaram a questionar essa estatística. Uma autista famosa, uma outra, que é a Michelle Dawson, que é do Canadá, que começou a trabalhar com uma equipe de pesquisa, ela foi lá, bateu na porta, e vocês estão pesquisando errado? E aí ela mostra para a gente que os autistas, eles vão muito bem em testes de inteligência que são visuais. O problema é que a gente usa teste de inteligência de forma isolada, que já é uma coisa ruim, teste de inteligência sozinho não funciona para nada, e aí ainda a gente usa testes que estão baseados na linguagem. Se a linguagem é um desafio para o autista, ele pode não ir bem, apesar dele, pode ser que ele saiba muito mais do que ele consegue expressar ali, né? Mas a gente tem, de fato, questões relacionadas, né, às funções executivas, né? Então, uma dificuldade maior de planejamento. Para isso a gente consegue, né, dar o suporte na distribuição no ensino superior, por exemplo, dos exercícios, da entrega dos trabalhos, né? A gente, o NAI da UFMG tenta fazer isso com os autistas que aparecem, né, por lá. Então, tem uma questão relacionada à atenção, muitas vezes, né? E tem questões também relacionadas a organizar a experiência, viveu algo e como que, né, vai organizar essa experiência. Então, tem questões cognitivas, com certeza, né? A gente ainda precisa avançar mais em termos de pesquisa, em tudo no autismo, né? De forma geral, a gente está descobrindo agora essa sensação que eu tenho. Acho que a gente está
o autismo está para a síndrome de Down, que era nos anos 60 e 70. Né? Hoje a gente tem uma compreensão melhor, inclusive em termos de potencial, de respeito, né? Eu acho que a gente está... Não vamos chegar lá, né? Então, desculpa, gente, eu realmente tenho que sair, porque eu tenho meu chefe marcou uma reunião 15 para meio-dia. E aí, eu agradeço muito, fico à disposição, tá? E é isso. Obrigada. Professora Maria Luísa, é nós que temos que agradecer muito, né, por esse tempo que disponibilizou para estar aqui conosco, acho que foi muito produtivo, e espero que a gente possa, né, estreitar os laços de aproximação, né, da universidade com a associação, para que a gente possa também passar mais informações para os municípios. Então, a gente vai, né, estreitar esse contato com você, com a Ana Amélia, com os outros braços também da universidade que possam nos auxiliar. Com certeza, nós vamos estreitar esses laços para a gente, né, pelo menos amenizar essas demandas, igual, né, a gente vê aí a questão do Márcio, que talvez a mudança de uma cultura no município, ou uma forma de trabalhar diferente, né, agora que temos que incluir psicólogos e na nossa estrutura de educação, às vezes alguma mudança, alguma coisa pode amenizar, né, não que a gente queira romantizar, porque a gente sabe que não é, né, eu vivo o outro lado, eu vivo como mãe de um coleguinha que tem um aspecto autista e que ela quer ajudá-lo, mas a escola não dá suporte, a família do coleguinha não dá suporte, a mãe às vezes até vira o rosto para a gente como quem? Meu filho, né, eu não posso interagir com você porque meu filho está causando algum problema. Mas não, a gente quer ajudar, minha filha quer ajudar. Então, a gente tem que ver todos esses lados, né? A gente tentar amenizar e a gente tentar incluir de verdade, né? Porque essa criança que, às vezes, hoje, né, se manifesta diferente, amanhã pode ser um profissional bem qualificado que possa estar ajudando outras pessoas. Então, é nesse trabalho que a gente quer construir, contamos também com, né, o apoio da Érica aí e de todos os outros municípios. Eu sei que muitos aqui têm experiências exitosas também, né, nos municípios. O nosso edital do prêmio vai estar até a próxima semana no nosso portal, é só acessar lá, cadastrar o município, inserir o seu projeto, né? Espero que tenha vários outros projetos também de educação especial e de várias outras áreas que possam contribuir conosco. Agradeço demais, professora Maria Luísa, Érica, muito obrigada, estamos juntos aí, né? Vamos nos dialogar também aí para a gente construir algo juntos. Todos que participaram conosco, nosso muito obrigado, pena que final de ano é complicado para todo mundo, né? Poderíamos ter, né, tão rico esse debate aqui, poderíamos ter mais participantes, mas serviu, né? Vamos semear, né? Vamos semear e a gente podemos colher outros frutos aí. Muito obrigada mesmo, viu, professora, Érica e todos que participaram conosco. Valeu. Eu coloquei aqui um link que é de um material que vocês podem usar, você pode usar com sua filha, Alessandra, que acabou de sair do forno lá, da equipe da TR, tá bom? Ótimo, professora. Muito obrigada, viu? Até mais. Parabéns, Érica, Divinópolis. Tchau. Obrigada, Obrigada a Maria todos, Luísa, gente. por Estamos à tudo. disposição. Tchau, gente. Tchau.